Brasil manda carta em direção aos Estados Unidos, mostrando indignação com as tarifas de 50% e exigindo uma rápida resposta, inclusive com uma coesão política entre legislativo e executivo, poucas vezes vistos antes na história do Brasil. Será, galera, que os americanos vão revogar suas medidas? Eu diria que algumas mostras dão a entender que não. O próprio Trump coloca que ele está praticando as taxas porque ele pode, e temos o senador Lindsey Graham, que é o responsável pelas possíveis tarifas de até 500%, falando que é bom Brasil e Índia e China não pagarem para ver, porque o Irã pagou e olha só o que aconteceu com o país. Vale lembrar que, além de tudo, nós estamos sendo agora investigados pela seção 301 da regulação do comércio americano, podendo colocar ainda mais tarifas contra o Brasil. E eu estou falando de coisas que são sensíveis para a população brasileira, como, por exemplo, o próprio PIX. Será que o Brasil vai ser obrigado a revogar questões como, por exemplo, a 25 de março, feirinha da madrugada e até o próprio PIX, pela pressão do governo americano? Falar um pouquinho também, galera, sobre a França, que parece um pouco mais disposta a realizar o acordo Mercosul-Europeia, mas com algumas contramedidas que podem afastar os países do Mercosul, entender exatamente o que está acontecendo, e a Pew Research Center, que é uma mídia super importante de pesquisas internacionais, dando conta que, pela percepção da população mundial, cada vez mais o mundo vê a China como o principal ator econômico do planeta, superando até mesmo os Estados Unidos. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a guerra Rússia-Ucrânia, com os Zelensky garantindo que o Putin morre de medo do Trump e dando evidências para que isso esteja acontecendo, colocando maior pressão no Ocidente de ajudar os ucranianos e os próprios equipamentos que o Trump prometeu em direção à Europa, já tinha adiantado para vocês, não é exatamente assim. E isso abre uma polêmica sobre quem vai financiar o sistema Patriot para a Ucrânia. Para finalizar, falar também de Israel, que ataca de maneira bem veemente o território da Síria, isso entrando em desacordo com o próprio Ocidente, o governo americano e o governo europeu. O que está rolando no país, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma dica sensacional para você. Você que está aqui nesse canal com certeza curte geopolítica, e se você, assim como eu, também curte jogos de estratégia e jogos gratuitos na faixa 000, eu tenho uma dica perfeita para vocês, que é o jogo Supremacy World War III. Eu estou falando do melhor jogo online que se passa numa eventual terceira guerra mundial, para você colocar os seus conhecimentos geográficos, geopolíticos e militares à prova. Você vai escolher uma nação que de fato existe, sabendo que, claro, né, toda escolha tem ônus e bônus. Então, território maior, território menor, uma nação um pouco mais marítima, mais terrestre. Você vai desenvolver toda a sua estratégia de batalha, se vai ser mais ofensiva, mais defensiva, você vai fazer amizades, quando que a traição vai começar a acontecer. Eu estou falando de você tendo o controle total da economia e da parte militar do seu país. E aí, claro, você vai, de acordo com as características do seu país e da sua estratégia, desenvolver melhor as suas necessidades, com mais de 100 equipamentos modernos que de fato existem. São mais jatos, mais tanques, equipamentos militares, tudo de acordo com a sua escolha, fazendo sentido para, claro, você vencer essa batalha. Lembrando que a Season 17, por exemplo, se passou num suposto inverno nuclear com recursos escassos, e o jogo está sempre se modernizando, sempre se atualizando. É um jogo multiplataforma, você pode jogar, por exemplo, no seu notebook, no seu tablet celular, e você vai ter aí semanas de pura diversão e conhecimentos geopolíticos e militares sendo colocados à prova. Então, link na descrição, galera, aqui com o meu link. Você tem acesso a um pacote que custa uns bons dólares, totalmente gratuito, para te iniciar nessa batalha que vai te levar à vitória nessa eventual Terceira Guerra Mundial. Se quiser então, galera, ter acesso, link na descrição, o melhor jogo online que se passa nessa eventual Terceira Guerra Mundial. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, tá? E lembrando, pessoal, baixa aí o jogo, tá? Que ele é de graça e você ainda mostra que a comunidade geopolítica tem bastante força até para continuar mantendo aqui um apoio financeiro pro canal, que claro que também é uma parte importante do conteúdo, tá bom? Gratuito, pessoal, jogo super divertido, recomendo bastante para vocês. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, pessoal, o Brasil, ele vinha tentando mostrar, né, algum tipo de insatisfação com as tarifas 50% que foram aplicadas. Nós ainda cogitamos entrar na OMC, Organização Mundial do Comércio, que eu já falei para vocês, muito possivelmente vai dar ganho de causa para o Brasil por considerar injustas as tarifas de 50% aplicadas contra o nosso país,
Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, que cada vez menos desacreditam nos organismos internacionais, vão falar, pô, legal, MC, 50%, tá, a gente vai ter que baixar, né? Vai ter que aplicar multas. Cara, convenhamos que não vai fazer nada disso. Mas o Brasil alega que está buscando as vias oficiais para conseguir criticar as ações americanas. A gente aprovou recentemente a lei de reciprocidade, e olha que interessante, cada vez mais parece haver uma coordenação política, com hoje, por exemplo, o Alckmin, que é o vice-presidente brasileiro, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, que são chefes das duas casas legislativas do nosso país, demonstrando apoio à questão da soberania brasileira frente à ingerência dos Estados Unidos, segundo, claro, a visão deles. A gente teve declarações, por exemplo, colocando que hoje, né, o Davi Alcolumbre não tem a menor dúvida de que hoje a população brasileira entende que não podemos deixar que decisões internas externas, né, interfiram na nossa soberania. Não pode haver ingerência estrangeira no território brasileiro. Alegando, inclusive, que se fosse somente pela questão comercial, o Brasil hoje aplica uma tarifa média em relação à importação de produtos americanos na casa de 2,7%. Professor, mas que maluquice, porque quando eu vou comprar, sei lá, um iPhone, quando eu vou comprar alguma coisa importada dos Estados Unidos, a tarifa é de 50%, 60%, 70%. Pois é, né? Por isso que é a tarifa média. Existem alguns bens de consumo que realmente o Brasil é extremamente protecionista e existem outros que o Brasil concede algumas isenções fiscais. Se você fizer a média ponderada das tarifas que são aplicadas contra a importação de produtos americanos, fica na casa de 2,7%. E se for comparar com outros países, é até menor do que a média. Ou seja, além do que o Brasil, lembrando, tem um déficit comercial com os Estados Unidos. O nosso déficit comercial, aliás, de longo tempo, né, longa data, então o Brasil alega que não tem uma motivação, uma justificativa econômica para isso. Até o próprio repórter ali nos Estados Unidos, quando foi perguntado, poxa, mas Trump, aplicar tarifas de 50% contra o Brasil, que nas relações comerciais é um país deficitário com os americanos, por quê? E ele respondeu, faço isso porque eu posso, porque eu sei que as tarifas vão proteger o povo americano. Ou seja, não preciso prestar maiores esclarecimentos, nem para você, nem para a comunidade internacional. Os americanos aplicarão essas tarifas e, aliás, não farei nenhum tipo de revisão das tarifas, pelo menos não nesse momento. A carta que o Brasil mandou foi escrita, né, foi pelo menos interessada aí por Alckmin e pelo Mauro Vieira, mais uma vez nosso vice-presidente e o chanceler, né, o ministro das Relações Exteriores, para o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio dos Estados Unidos, e falando que essas tarifas colocam em risco uma parceria historicamente forte e profunda entre os nossos países. Ou seja, dando uma prestação, né, de indignação e falando que o Brasil quer negociar, não quer adotar medida de reciprocidade ou coisa que o valha, mas vai defender os interesses nacionais. Será, galera, que a gente vai ter essa resposta vinda do governo americano de queda das tarifas com essas cartas? Lembrando que o Trump, pelo menos por enquanto, fala que não quer negociar com o Brasil, e lembrando que ele falou também que existem outros motivos. Não deixou explicitamente, mas a questão dos BRICS, para mim, é o que mais pega. Essa proposta de desvalorização da economia mundial, essa proposta de um alinhamento maior com os chineses, com a ferrovia bioceânica. O Brasil não faz oficialmente parte do Road and Belt, né, a nova Rota da Seda, mas cada vez mais recebe investimentos chineses no território, firma parcerias aí de bilhões de dólares no passado recente, entende? Então, assim, acho que é muito mais por uma proximidade geopolítica do que exatamente pelas vias econômicas, e até vai demonstrar uma certa insatisfação, principalmente com a questão das mídias sociais atuando em solo brasileiro. Pois bem, galera, se com esse repúdio o Trump vai responder ou não, não sei. Fato é que a gente teve algumas declarações no sentido contrário, como, por exemplo, a própria OTAN, aí por motivações diferentes, também falando em punições ao Brasil. Hoje, rola no Congresso americano, feito pelo Lindsey Graham, uma proposta que pode taxar de 100% em 500% os países que estejam financiando a Rússia. E financiando a Rússia, eu falo para vocês, países que estão vendendo combustíveis, comprando combustíveis fósseis, gás ou petróleo, dos russos. E como eu já falei para vocês, por mais que existam vários países que estejam fazendo isso, como Turquia, Coreia do Sul, por exemplo, a própria União Europeia, quem OTAN, Estados Unidos sempre fala? Brasil, China e Índia. Coincidentemente, os países dos BRICS. E aí colocando que se os países continuarem importando, a OTAN também concorda com tarifas de até 100%. Lembrando que o Congresso fala em até 500% em tarifas contra esses países, as chamadas sanções secundárias. E aí eu até citei para vocês, e também não é fala minha, é fala do próprio governo americano e fala do próprio governo russo, hein? Ouvindo mídias locais. Não tem o taco? Trump always chicken out?
E aí, galera, você vai confiar que realmente, se o cessar-fogo não for finalizado em 50 dias, essas sanções secundárias podem ser aplicadas? Você vai acreditar nas palavras de um Trump que fala uma coisa e volta e fala outra completamente diferente no dia seguinte? E aí o Lindsey Graham, meio que tentando assim chamar a atenção que tem que confiar nas palavras do Trump, nas ameaças do Trump, colocou. Em outros momentos a gente já teve, por exemplo, o Irã também não acreditando muito nas palavras dos Estados Unidos. Porque o Trump ele tinha falado que se não um cessar-fogo no caso, né, mas uma proposta para a vistoria do programa nuclear iraniano não fosse estabelecido em no máximo 60 dias, ataques poderiam acontecer contra o programa nuclear do país. E foi isso que ele fez depois de 61 dias da promessa dele. Ou seja, Brasil, Índia e China. Fiquem atentos porque a gente pode retaliar e acreditem nas palavras do Trump porque ele ameaçou o Irã e cumpriu. Ele está ameaçando tarifar vocês em 100% e pode sim cumprir. Ou seja, não acho que estejamos à beira de um acordo, apesar dessa carta proposta. Aliás, muito pelo contrário. Acho que o Trump ele vai querer postergar isso durante um pouco tempo mais. Como eu já trouxe para vocês também, não acho que seja o objetivo final dos Estados Unidos tarifar produtos brasileiros em 50%, pelo menos não na lógica econômica da coisa. Porque o Trump alega que ele quer reindustrializar o país, não é? Tarifando em 50% ou até 100%, 500% produtos brasileiros. Qual indústria vai deixar de produzir no Brasil para produzir nos Estados Unidos? A nossa balança comercial que o Brasil exporta é óleo, suco de laranja, café, farelo de soja, e aí, galera, carne, e aí, é isso que vai estar impedindo a industrialização americana? Entende? Talvez o mais industrial, mais tecnológico sejam os produtos da Embraer. Mesmo assim, é pouca coisa. Então não há. E além do que, são produtos, insumos que fazem parte do dia a dia, que pode encarecer o preço dos produtos industriais americanos, reduzindo a competitividade. E se você for deixar, por exemplo, 30% do café que é importado hoje pelos americanos, que vem do Brasil, mais caros, isso vai impactar na inflação, né, em coisas sensíveis para a população americana, que é a questão dos alimentos, questão de matéria-prima, entende? Então, na minha concepção, não faz muito sentido, por isso ela deve ser revogada. Eu vejo mais muito como uma ameaça do que, de fato, uma coisa prática. Mas, talvez a ameaça esteja indo longe demais. E, aliás, mexendo com coisas que são sensíveis para a população brasileira, como lojinhas. Eu, particularmente, galera, moro em São Paulo, não sei se vocês sabem, né? E é quase um rito cultural de parte da sociedade, pelo menos paulistana. E ali na Feirinha da Madrugada, e ali na Galeria Pagé, e na 25 de março, e isso foi citado nominalmente pelo governo americano. Até o PIX, o Trump está querendo investigar. Professor, por que isso está acontecendo, né? Existe um dispositivo que é a seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que fica julgando, fica investigando ilicitudes ou irregularidades ou injustiças que estejam sendo cometidas contra o comércio dos Estados Unidos. Esse dispositivo geralmente é utilizado para inimigos geopolíticos. Foi utilizado contra a China em 2018, por exemplo, e foi responsável pela taxação e por tarifas acima de 300 bilhões que trouxeram impacto, de fato, à economia chinesa. A gente teve utilização contra a Nicarágua, que é, claro, um inimigo político, questão do Daniel Ortega, perseguição contra cristãos que existem ali no país. E agora abriu-se investigações contra o Brasil. Claro que investigações não quer dizer que ainda está culpado, mas investigações vão acontecer, ouvindo membros da sociedade civil, pedindo esclarecimentos ao governo brasileiro de algumas atitudes. Dentre elas, por exemplo, fala sobre a questão da propriedade intelectual, colocando, por exemplo, a própria 25 de março. A carta cita nominalmente, tá? Produtos falsificados e a falta de proteção dos direitos de propriedade intelectual podem fazer com que o Brasil seja mais tarifado. O Brasil hoje adota uma série de atos, políticas e práticas que negam proteção e aplicação adequadas e eficazes aos direitos de propriedade intelectual. Não conseguiu combater a distribuição, importação e venda de produtos falsificados, consoles de videogame modificados e dispositivos ilícitos de streaming. Cara, vamos tentar simplificar, né? É basicamente o Nintendo Wii que você vai lá e destrava de maneira irregular, é a venda de consoles que sejam falsificados, mas que imitem, né, os consoles originais, os serviços de streaming paralelos, talvez seja o GatoNet, né, que ele esteja se referindo, ou seja, são coisas que, de novo, não estou defendendo, né? Mas faz parte do, pelo menos, de novo, eu moro em São Paulo, né? Olha, galera, é uma coisa comum para os paulistanos e acredito também que para grande parte do Brasilzão também, né? Esses dispositivos aí irregulares. E o Trump alegou que o Brasil, como não faz nada para punir, para algum tipo de fiscalização, isso está fazendo com que as pessoas que produzem conhecimento nos Estados Unidos, gastam dinheiro nos Estados Unidos,
tenham sua competitividade tirada pelo processo brasileiro. Entende? Será que o Trump descobriu hoje que o Brasil faz isso? Claro que não, mas usa isso como arma política, instrumento político para punir ou pelo menos pressionar o Brasil. Fala, por exemplo, da questão das tarifas injustas, sobre a questão de medidas anticorrupção que não foram adotadas. No caso, por exemplo, da propriedade intelectual, fala sobre o Brás, a Galeria Pagé, a Santa Efigênia, Feira da Madrugada, dentre outros. A questão do etanol, por exemplo. O Brasil utiliza e produz bastante etanol e pratica barreiras comerciais contra o etanol americano. O Trump considera como uma medida injusta. Fala, por exemplo, da questão do desmatamento legal. Novamente falo para vocês, né? Vocês realmente acham o nosso governo Trump, ele tá super preocupado com o desmatamento da Amazônia? É claro que não. Mas ele vai usar as armas que ele tiver à disposição. O Brasil desmata ilegalmente, o Brasil tem péssimas questões ambientais, para justificar ações contra o governo brasileiro. E quando ele fala das tarifas injustas, ele está falando principalmente do comércio digital e serviço de pagamentos eletrônicos. Claro que não citou nominalmente, mas, por exemplo, o Trump já fez críticas a um sistema muito parecido que a Indonésia fez, que é o Pix, né? O pagamento instantâneo aí que foi mediado pelo Banco Central Brasileiro. O Pix, ele está sendo criticado pelos Estados Unidos porque ele alega que isso dificulta a atuação de algumas empresas americanas em solo brasileiro. Quando a gente fala do Pix sendo utilizado como sistema de pagamento, de transferência de recursos, entendam que dispositivos como o Google Pay, Apple Pay, WhatsApp Pay, a própria utilização da Visa e da Mastercard como sistema, né, de cartão aí, que são empresas americanas, vão sendo negligenciadas por um sistema que é controlado pelo governo federal, entende? Ou seja, isso estaria desestimulando empresas americanas de lucrarem com transações financeiras no Brasil, o que os americanos consideram como injustos. Mais uma vez, ressalto para vocês. Vocês estão entendendo o que os americanos estão fazendo? Eles estão criticando, por exemplo, a criação de um Pix, de um sistema que beneficiou grande parte dos brasileiros pelas menores tarifas, enfim, né, pela facilidade, pela praticidade, por escapar um pouco do sistema bancário, alegando que isso prejudica empresas americanas. E, cara, de verdade, as empresas americanas têm não gostou então? Cobra tarifas mais altas daqueles que ainda estão no Brasil, ou então deixa de atuar em solo brasileiro, galera. O Brasil não pode fazer nada, estamos num regime democrático, de livre comércio, né? Mas agora, na minha visão, tá? O governo americano querer fazer uma ingerência porque o Brasil utiliza PIX, fazer críticas porque o Brasil, adotar sanções contra o Brasil, porque o Brasil não combate corretamente a corrupção pelos moldes americanos. Entende que esse não é o motivo? Porque se a gente for falar em corrupção, existem países que nem democracia são, que também não são punidos, como o Catar, como a Arábia Saudita, como a Turquia. Óbvio que há uma motivação política por trás de pressionar o governo brasileiro. Vocês acham, galera, que essas medidas do governo Trump vão servir para unir mais o povo brasileiro contra essa ingerência dos Estados Unidos em legislações do Brasil? Deixa aí nos comentários. Além de tudo, pessoal, tivemos também uma notícia importante, porque em meio a essas tarifas, e 30% para a União Europeia, 50% para o Brasil, óbvio que os países do mundo vão começar a buscar alternativas. E o acordo Mercosul-União Europeia, um acordo que pode juntar cerca de 700 milhões de pessoas, está para ser mediado para ser finalizado. O Brasil, que agora está na presidência do Mercosul até o final do ano, colocou que vai ser uma das suas prioridades. Só que existe um grande empecilho. Na verdade, eu diria com alguns empecilhos. Empecilhos como Hungria, como Polônia, como Áustria, como França, que são países que têm uma agricultura muito forte e sabem que um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia prejudicaria os agricultores locais. E é o que eles argumentam. Vou colocar a França como referência, mas entendo que pode ser qualquer um, tá? Desse país que eu citei. Então, sabe o que é? Não é que eu quero proteger meus agricultores locais. É que se a gente fizer um livre comércio e deixar produtos agrícolas do Mercosul entrarem no mercado europeu, o Mercosul não tem a legislação ambiental que a gente considera mais adequada. Eu estaria prejudicando comunidades ribeirinhas, povos indígenas, povos quilombolas. E entendam, não estou falando que o Brasil protege, deveria ter muito mais proteção a esses povos, a própria vegetação original do Brasil. Mas é óbvio que o Macron não está preocupado com a terra indígena, entendeu? Ele está preocupado com seus agricultores locais. Até porque grandes manifestações foram feitas pelos agricultores com tratores, protestos, enfim, quando a França começou a não bloquear ou sancionar de maneira efetiva o acordo com o Mercosul. E aí, depois de muita pressão, ameaça de boicote, lembrando que o acordo ele pode sim ser boicotado
Se 4 nações juntas negarem e essas 4 nações representarem pelo menos 35% da população do bloco, o acordo pode não ser finalizado, mesmo com a anuência do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu, que vai ser votado possivelmente esse segundo semestre. Ou seja, a França pode coordenar com seus pares uma atuação mais importante para que o acordo não seja finalizado. E é dentro dessa proposta que a União Europeia está considerando colocar um mecanismo de salvaguarda agrícola, um protocolo político com mecanismo disjuntores, ou seja, não vai mais importar, caso a importação de carnes, frangos ou açúcar ultrapasse os níveis prévios estabelecidos. A questão é que, de novo, isso é sensacional para os franceses. Não, então importa mais carne, está prejudicando a nossa pecuária aqui, ó. A gente não importa mais no Mercosul. Ah, pessoal, isso é bom, né? Isso pode fazer com que os franceses finalmente assinem o acordo. E o Mercosul vai gostar? E os produtores brasileiros vão gostar? E o Brasil vai considerar justo entrar produtos industrializados da União Europeia sem cotas de proteção e a gente não poder exportar nossa carne, por exemplo, com eles colocando cotas de importação em relação à carne brasileira? Então, bom para os franceses é, mas creio que isso pode até mesmo dificultar ainda mais a finalização do acordo que já vem tentando ser negociado pelo menos desde 1999, na época Fernando Henrique Cardoso. Tivemos também, pessoal, notícias importantes da Pew Research Center, que é um organismo de pesquisa, talvez dos mais conceituados da comunidade internacional, que fez pesquisa com cerca de 28 mil pessoas com alguns países do mundo, dando conta que hoje a China cresce, pelo menos pela percepção popular, como a maior potência econômica do planeta. Os Estados Unidos ainda são liderança em grande parte dos países, estima-se ali, galera, 49% da população mundial vem do Washington com bons olhos e 37% vem do Pequim como esse maior potencial econômico, mas os Estados Unidos, apesar de ter caído só um pouquinho, cresceu muito no sentido oposto. Como assim, professor? Grande parte das pessoas ainda vê os Estados Unidos como a grande potência econômica, mas cresce ainda mais o sentimento dos Estados Unidos como a maior ameaça à estabilidade global. E aí cito para vocês o caso da Austrália, o caso do Canadá, o caso da França. Na França, a percepção em relação aos chineses já é maior do que a percepção positiva em relação aos americanos. A gente teve, recentemente, tá? Os democratas da Comissão das Relações Exteriores do Senado colocando que hoje o Trump está cedendo a liderança global à China. Citando o caso, por exemplo, da guerra comercial. Poxa, se os países hoje não se sentem confortáveis em negociar com os Estados Unidos, vão buscar mercados alternativos. E claro que o mercado chinês, que é o mercado mais poderoso, numericamente, pelo menos, né, do mundo, a China aparece como alternativa viável. Os Estados Unidos cancelando, por exemplo, a USAID, que fazia protocolos de ajuda. E claro, mantinha um soft power, uma influência econômica, principalmente nos países pobres, foi cancelado. A ideia, por exemplo, dos organismos multilaterais que os Estados Unidos desacreditam. Isso vai fazer com que, por exemplo, a OMS hoje já tenha a China como a sua principal financiadora e que, mais uma vez, faz projetos em agentes de ajuda sanitária em grande parte do mundo. E galera, entendam, tá? Ah, entendi. O professor está falando, então, que a China ela é a boazinha da história, está querendo super ajudar o planeta e os Estados Unidos são o vilão, o malvado. Cara, não tem bonzinho e malvado. Não tem isso. Não existe na geopolítica, né? Mas o que existe hoje é uma insatisfação de parte dos países com a postura do governo americano. A própria questão, por exemplo, do ataque às universidades, a questão, por exemplo, de Harvard. Isso é muito mal visto por grande parte dos membros da comunidade internacional. Vocês acham, pessoal, que isso pode acelerar o processo de queda do Império Americano e a ascensão da China como a principal potência geopolítica e econômica internacional? Eu, particularmente, duvido muito, pelo menos no sentido geopolítico, porque para superar os americanos na influência cultural que eles têm, com a sua produção cinematográfica, com a língua, com as suas marcas, e militarmente falando, olha, tá longe, hein, galera? Mas que, de fato, pode acelerar o processo, isso pode. A gente teve também, pessoal, duas notícias importantes relacionadas à guerra entre Rússia e Ucrânia. Primeiro, uma que eu já tinha trazido para vocês. Cuidado! Professor, que sensacional, né, para a Ucrânia, porque o Trump, ele aceitou ceder os sistemas Patriot. E é bem, vocês entenderam, aceitou ceder o sistema Patriot. Não quer dizer que ele vai pagar o sistema Patriot de defesa, são coisas diferentes. Ele alegou que o pagamento é 100% europeu. A própria Kaja Kallas, por exemplo, que é a representante das relações exteriores da União Europeia, colocou que acolheu a declaração do Trump sobre as armas de uma maneira muito positiva, mas que gostaria que ele também compartilhasse o fardo, ou seja, o financiamento. E aí alguns países também aplaudiram. Pô, que legal, o Trump está cedendo. Mas quem vai pagar por isso?
A Itália da Giorgia Meloni já falou que não paga. A França também falou que não, por motivos diferentes. A Giorgia Meloni falou que não tem grana para fazer isso, a França alegou que o financiamento deveria vir a partir de equipamentos europeus. Na Europa ficar mandando dinheiro para os Estados Unidos ficarem financiando o conflito. Senão a Europa nunca vai desenvolver os seus próprios equipamentos. Claro que talvez hoje, né, contar com os equipamentos americanos numa situação de emergência seja necessário. Mas enfim, é a visão do Macron. A República Tcheca também já falou que não vai. Não falou publicamente, mas eu duvido que o Robert Fico ou que o Viktor Orbán aceitem também pagassem uma Patriot para os ucranianos. E muito possivelmente vai sobrar para 3 países. Alemanha, Reino Unido e Holanda. Sendo que o Reino Unido nem da União Europeia faz parte, né? Mas os Países Baixos também se mostram dispostos a fazer esse financiamento. Eu diria, galera, de verdade, principalmente os alemães, o Friedrich Merz já vinha negociando isso com o governo Trump. Além do que, o Zelensky aproveitou para dar uma certa provocadinha no Putin, porque, para quem não viu, o Steve Witkoff estava em representação, estava em visita à Ucrânia. E a Rússia parou de atacar, né? Pelo menos na visita. E ele falou assim, tá vendo? Estados Unidos, vocês percebem o quanto que os russos têm medo de vocês? Aliás, até faço uma proposta, segundo o Zelensky, né? Steve Witkoff, eu vou ceder para você a cidadania americana. Aliás, cidadania ucraniana. Porque quando você está aqui na Ucrânia, os russos simplesmente param de atacar. E aí ele fez essa frase irônica, né, chamativa, para chamar a atenção que o Putin teme sim o Ocidente. Apesar das bravatas, segundo o Zelensky, não tem nenhuma importância, sanções de 100%, o Trump cogitando ali, né, perguntando para o Zelensky, pô, você conseguiria atacar a profundidade do território russo, São Petersburgo, Moscou? Segundo o Zelensky, não teria nenhum problema. Ele atacaria, né, se os americanos cedessem seus equipamentos, e só mostra como Putin tem medo do governo Trump. E para finalizar, pessoal, Israel de fato aumentou o conflito com a Síria. E olha que interessante, né? A gente trouxe isso nos vídeos anteriores. Hoje a Síria é governada pelo HTS, pelo al-Jolani, que recentemente teve o fim das sanções tanto dos Estados Unidos como da União Europeia, se afastou do chamado eixo da resistência, com o Irã, Hezbollah, Hamas, enfim, como era quando era do governo Bashar al-Assad, e hoje tenta se ocidentalizar. Mas agora, a promessa, pelo menos, que foi feita aos Estados Unidos e à União Europeia, era que a Síria não traria guerra civil, não teria perseguições étnicas, políticas, religiosas internas. Só que você conseguir fazer isso em um país que é dividido entre os beduínos, entre os alauítas, entre os drusos, entre a população curda, por exemplo, entre os membros do HTS, entende que é muito complicado? E aí nós tínhamos, segundo justificativas do exército da Síria, conflitos entre os beduínos e os drusos. Os drusos, que são uma formação ali muito próxima de Israel, no território da Síria, e na própria região em que eles ali estavam, né? O território próximo de Sueida, que é conhecido como a capital dos drusos, a gente teve uma ofensiva do exército sírio, supostamente segundo a Síria, para acabar com esse conflito entre os beduínos e os drusos. Só que os drusos responderam ao exército da Síria, o exército da Síria passou a atacar os drusos e Israel viu os seus aliados comprometidos na Síria, tá vendo? Sabia que não daria pra gente confiar no al-Jolani. E aí fez ataques contra o exército da Síria, e hoje fez ataques contra a entrada do Ministério da Defesa da Síria e o quartel-general das Forças Armadas, causando uma morte e 28 feridos. As forças de defesa de Israel pediram para que os drusos deixem de ser atacados e, pelo menos oficialmente, o exército da Síria já consolidou um cessar-fogo com os drusos ali no território da Síria. A questão que fica é, aparentemente o Trump pediu para que o Benjamin Netanyahu não fizesse esses ataques, porque o al-Jolani hoje é um aliado do Ocidente num território tão estratégico como a Síria. Israel aparentemente teria desrespeitado e feito esses ataques. Será, galera, que com esse cessar-fogo teremos a finalização da guerra momentânea aí entre Síria e Israel? Então, galera, não esquece, hein? Tô falando pra vocês, o Supremacy World War III, o melhor jogo online que se passa nesse eventual Terceira Guerra Mundial, em que o link na descrição você tem acesso a benefícios exclusivos que só o meu cupom te oferece, totalmente gratuito. Coloque seus conhecimentos geopolíticos e militares à prova. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.